Olá, seja bem-vindo no meu canal Agregando Luz. Eu sou Bárbara, sou uma terapeuta espiritual e hoje eu quero falar com vocês sobre na casa do meu pai tem muita morada. Ok, eu quero argumentar aquilo que Jesus falou para nós 2000 anos atrás, que é sobre das múltiplas dimensões, múltiplas possibilidades, podem chamar da forma que vocês acharem melhor. De fato, é que não existe somente essa dimensão que nós vivemos, né, que nós estamos experienciando como seres encarnados, mas existem várias e várias dimensões. Em referência a esse tipo de argumento, hoje vocês têm espaço literário, onde vocês podem encontrar livros que falam sobre isso e sobre determinadas vibrações, ou melhor, dimensões, perdão. É o seguinte, perceba, entenda como funciona. No momento em que você entende que tudo é vibração, automaticamente você consegue entender que a sua vibração permite o alinhamento com outra dimensão que é pare a sua atual vibração. Porque hoje física quântica, os gurus, Amit Goswami e Helio Couto, entre outras figuras, falam sobre vibração, muda de vibração, salto quântico, porque hoje a tendência é racionalizar algo que até então foi feito religiosamente, né? Então a religião até então tinha o poder em cima de determinados argumentos e hoje estão fundindo, né? Estão demonstrando que a religião e a ciência, no caso, pode ser tranquilamente alinhado e ser entendido através daquilo que hoje se chama de física quântica. A física quântica hoje permite a união dessas duas filosofias, chamamos assim, chamamos de filosofia. Então, o conceito dessa frase que Jesus falou para nós 2000 anos atrás era que existem muitas e muitas e muitas dimensões. Tem dimensões que vão para cima, né? Dimensões superiores, e tem dimensões inferiores, né? Então, isso vocês têm que entender que cada sua dimensão tem uma frequência, ok? Então, se a gente eleva a nossa frequência para o divino, por algo, né, algo maior, a gente vai se alinhando com frequência de quarta, quinta, sexta, sétima e por aí dimensão. Se ao contrário, a gente tem comportamento, emoções, pensamentos baixo, de raiva, rancor, ódio e tal, né? Quanto mais baixo, mais ele vai se alinhando dimensões, subdimensões, dimensões do baixo, né? Aquilo que se chama de baixo astral, ok? Isso é só uma representação figurativa. Mas enfim, atualmente na internet, obviamente, múltiplas pessoas que dizem ser possuidora da verdade e falam de formas totalmente assim, como se fosse a única verdade a sua própria, né? E tudo bem, para essa pessoa é a sua verdade verdadeira, né? Ela está vivenciando aquela determinada frequência e está vivenciando aquela determinada dimensão. O problema é quando você não consegue entender. E se você quer realmente ser alinhado com Deus, você tem que parar de julgar, tem que parar de odiar, tem que parar de ter raiva, tem que parar de ter ciúme, posse, né? E por aí, esse tipo de emoções. Tudo o que é perfeito é de Deus. Tudo que é imperfeito não é de Deus. Então, uma pessoa que fala pra vocês o contrário do que eu tô te falando, não porque eu sou possuidora, mas porque sempre busco me manter alinhada com o amor. O que o amor faria nessa determinada circunstância? O que o amor, como o amor se comportaria diante desse determinado fenômeno? Eu estou gravando esse vídeo hoje, que praticamente
Até então, a floresta amazônica, no 2019, está tendo uma das maiores queimadas, né? Até desde a última que teve no 1800 ou nos primeiros anos do 1900, não lembro a data. Eu sei que sempre teve. A gente sabe que a floresta amazônica sempre teve essas queimadas, né? E teve uma outra, né, no início do 900 e teve essa daqui agora no 2019, que é uma das maiores queimadas, que até o satélite da NASA está a fumaça, né? Tá aparecendo até no satélite da NASA, tanto que ela está tendo um impacto grande. Mas a questão ontem, eu entrei um pouco em crise, não vou mentir para vocês. Eu entrei em crise, comecei a ter muita tristeza, muita dor, porque a sensação geral e comum é de não ter poder de fazer nada, correto? Como eu faço? Eu moro na Bahia, a outra pessoa mora não sei aonde, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo pode largar o trabalho, nem todo mundo pode largar os filhos, enfim. A gente tem uma vida, mas a gente quer ajudar. Não vale somente por uma questão de floresta amazônica. A floresta agora, nesse momento, está sendo um exemplo com o qual ontem eu tive que me alinhar, né? Porque, obviamente, ontem entrei em crise, como muitas pessoas entraram em crise, né? Eu me alinhei com a emoção distorcida da tristeza, da raiva, da impotência. E por quase o dia inteiro eu acabei esquecendo o poder que eu... Porque se eu sou filha de Deus, eu também, né? Como se diz o provérbio, se você é filho de peixe, peixinho é. Se você é filho de Deus, Deusinho é, ok? Então, o que acontece? Que eu também tenho poder. Eu, você, todo mundo tem um poder, desde que se alinha com o amor. Aí vem a questão que ontem uma pessoa chegou no meu Facebook e me perguntou: Bárbara, mas como é que eu faço para amar Bolsonaro? Como é que eu faço para amar o incendiário, o assassino, uma pessoa que está fazendo coisa ruim? E realmente eu vou te falar uma coisa, eu não consigo, eu não tenho amor por essas pessoas, ok? Eu não sinto amor por essa pessoa. Estou trabalhando para eu não ter, para eu manter pelo menos a indiferente, me sentir indiferente, para eu não permitir mais que eles me atinjam de uma forma que eu possa me sentir mal. Eu não tenho nada contra o presidente atual no Brasil, não me entenda errado. Eu não sou possuidora da verdade, então eu não quero entrar naquela rixa de esquerda, direita, Bolsonaro está fazendo, Bolsonaro não está fazendo, não me interessa. Se você é um espiritualista como eu, a política é simplesmente o reflexo das ações de uma nação inteira, né? Uma nação que está visualizando as coisas, que está vivenciando as coisas de forma distorcida e não alinhada com o amor, cria uma realidade como aquela que está acontecendo, né? Então, qual foi a atitude que eu tomei diante dessa circunstância? Primeiramente, ontem eu não tomei nenhuma atitude, eu fiquei triste o dia todo, a tarde toda, passei assim, muito nervosa, sabe? Aquela sensação de impotência, de querer ir embora do Brasil, porque tanto eu não posso ajudar, não posso fazer nada, enfim. Vítima, ok? Esse é o aspecto da vítima, da pessoa que não assume o seu poder. Aí foi dormir, né? Fiz meus exercícios de respiração, fiz meus exercícios de movimentação da energia, enfim. Quando for de manhã, eu acordei, eu tinha uma outra atitude. Não que o meu coração não esteja triste por causa da realidade, porque a gente sabe que nesse momento tem situações, né? N animais sendo queimados, índios passando por dificuldade, floresta sendo queimada. Mas a minha atitude nesse momento, né, o que me deu para eu trabalhar, que está me dando é eu entender que eu sou filha de Deus e como Deusinha eu tenho poder. E o meu poder é focar em algo que faça bem para a floresta amazônica, para os seres humanos, enfim. Eu escolhi visualizar, vivenciar, experienciar pela minha vida e pela vida de todas as pessoas que eu puder nesse momento contagiar, né, com a minha com as palavras, eu pretendo que vocês entendam que nós temos um poder, que é o poder do colapso de onda, que é o poder que a física quântica nos
impregna, porque nós temos poder. Nós somos seres divinos. E como ser divino, você pode fazer assim, você pode olhar para o problema e continuar materializando, colapsando o problema. Então nós continuaremos todos os anos até épocas de queimada, para isso, para generalizar, ou no mais pequeno, nós continuaremos tendo problema de carência, de distorção de afetividade, problemas familiares, problemas de relacionamento, problema com o trabalho, enfim. Estamos ali olhando, observando a realidade e colapsando constantemente o mesmo problema. Deu para entender? Agora eu posso fazer assim, me virar do outro lado e começar a pensar que existe em algum lugar, e olha que existe, é só você pesquisar. Existe, por exemplo, ONG que estão fazendo coisas muito positivas para o Quênia, na África, né? Estão recentemente ia ter uma ONG na África, no Quênia, que utilizando a tecnologia do painel solar conseguiu construir um dessalinizador imenso, e esse dessalinizador ele está fornecendo 50 mil litros de água potável para as pessoas poderem beber. Então quer dizer que o Quênia, que até então era subjugado como uma população que tinha que carregar água suja, gente, eles bebiam água suja, que botavam numa jarra em cima da cabeça e fazia quilômetros para poder pegar um pouquinho de água e levar para casa, para poder se alimentar com água suja, beber e se alimentar com água suja. Hoje essa ONG conseguiu fazer essa coisa muito positiva. E como essa ONG tem mais porque eu descobri pesquisando que tem cientistas que estão fazendo experimento com a Torre Tesla. O que é a Torre Tesla? A Torre Tesla ela já foi criada com Tesla, Nikola Tesla, o meu mito inclusive, né? Sou fã dele. Então, Nikola Tesla ele criou várias patentes, né? Ele tem mais de, não sei nem quanto mil patentes ele patenteou, né? No percurso de vida curto dele. Quer dizer, tem gente como eu, por exemplo, que não patenteou nada numa vida inteira, e ele em uma vida inteira conseguiu patentear, e numa só vida conseguiu fazer tipo 5 mil patentes, alguma coisa assim, para vocês verem como uma pessoa pode ser, né, produtiva. Então, uma das mais interessantes foi a Torre Tesla. A Torre Tesla ela permitia de pegar a energia do éter e enviar energia a todo, né, para todos, como se faz. Então a gente não teria mais necessidade de fiação, de cablamento, cabos, essas coisas, de poste de energia, não teria mais esse tipo de necessidade, porque essa torre iria receber e enviar energia como fosse uma torre de Wi-Fi, ok? De fato, essa Torre Tesla, ela é para ser livre, ok? Não deveria ser taxada, por quê? Porque não pode taxar algo que não pode ser, né, medido. Então, obviamente, na época de Tesla, essa torre foi totalmente destruída, banida, enfim, foi denegrida, tocaram fogo até inclusive, né? Fizeram de tudo. Por quê? Porque começaram a entender quem era o patrocinador de Tesla, era um banqueiro. E o banqueiro começou a dizer, como é que eu vou pegar dinheiro de uma coisa que não tem como pegar dinheiro? Não, isso aí não serve. Então ele patrocinou a invenção de Tesla, da energia alternada, né? Aquela que a gente utiliza até hoje, para vocês verem como a evolução ficou estacionada do 1800 para cá, não mudou nada, ok? Então, praticamente o que acontece? Acontece que essa tecnologia, ela é viva até hoje, é viva, funciona, ela tem, só não tem ninguém que acredita nela. Vocês, deuses, mini deuses, chama como vocês acharem melhor para vocês, vocês têm o poder de colapsar a verdade, a liberdade, a paz, a abundância. Vocês têm esse poder. Vocês precisam simplesmente começar a fazer pesquisa, a enxergar, a visualizar, a ver que o mundo não é somente negativo, não tem somente informações negativas de morte, assassinato, desfrute, escravidão. O mundo tem um equilíbrio, tem o bem e tem o mal. Você tem que se focar no bem. Se você quer colapsar a abundância para você e para sua família, se foque no bem. Tá entendendo?
Na medida que você começa a fazer pesquisa, mesmo na internet, procura a energia livre, energia grátis. Gente, vocês têm noção do que poderia ser somente uma torre Tesla? Significa que a gente não precisaria mais de petróleo para os carros funcionarem, porque nós temos já a tecnologia de carro a energia. Mas ela não é divulgada. Por quê? Porque os poderosos, aquela corja rica, né, aquela corja poderosa, os ditos Illuminati, Arconte, chama como vocês preferem, não importa, tanto são eles que a gente está se referindo, iriam deixar de gastar, de ganhar dinheiro sobre um bem como o petróleo, né? Então, pense, a energia livre permitiria para vocês ter uma casa extremamente super equipada com qualquer coisa que vocês querem, porque a energia é livre. Vocês teriam um carro que não funciona e a álcool e a diesel, mas ele poderia ser um carro elétrico. Enfim, bicicleta elétrica, então a gente poderia não ter mais essa poluição, não precisaríamos mais de tanto plástico, de tanta matéria, que tudo é um derivado do petróleo, ok? Então, veja a perspectiva de uma forma diferente. Acreditem que isso pode acontecer, que já está acontecendo. E na medida que você tira o foco de uma coisa ruim para uma coisa positiva, vocês já estão colapsando. Vocês já estão começando a perceber que existe a possibilidade que esse mundo se salve. Existe a possibilidade que nunca mais aconteça um desmatamento da floresta amazônica. Existe, porque se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que, por exemplo, a Tailândia está criando, como é que se chama? Está criando os equipamentos com um programa, né? Um programa de reflorestamento. Então eles estão pegando os aviões e com os aviões eles estão espalhando todas as sementes para fazer com que a floresta possa de novo ser reflorestada. O próprio Japão também está reflorestando suas próprias florestas. Tem vários casos. Enfim, é só vocês começarem a tirar o foco. Desliga a televisão, pare de assistir esses noticiários que só passa notícia negativa. Quando você se posiciona na frente de um político, você tem que parar de julgar. Você não deve julgar Bolsonaro como uma pessoa ruim ou como uma pessoa positiva, porque a gente não está sabendo o que está por detrás dele. Pode estar tendo uma manipulação do negativo ou pode estar sendo uma manipulação pelo positivo, nós não podemos saber. Então, o ideal para uma pessoa espiritualista é fazer como Jesus falava, é manter o seu foco no que você deseja, porque a casa do meu pai tem muitas moradas, não tem somente essa que nós estamos experienciando. Se tu é um ser divino que está fazendo uma experiência material, o que tu está colapsando? Você é responsável por tudo isso. Você, todas as pessoas, somos nós que estamos colapsando essa realidade de medo, de escassez, de terror, de tristeza, de assassinato, de violência, enfim. Por quê? Porque a televisão está nos influenciando e nós constantemente colapsando. Eu observo, eu acredito, eu colapso. Eu observo, eu acredito, eu colapso. Eu observo, eu acredito, eu colapso. E continua assim. E a sua experiência será qual? Será que a sua vibração, de tão ruim que você não vai mais morar numa cidade, num país evoluído, vocês continuarão viver em um país subevoluído. A Terra é rico de lugares que são lugares super energéticos e super hiper apoenergético, que não tem energia, tá? Então o que acontece? Acontece que você pode ser atraído por lugares como Stonehenge, que tem outro, no Peru tem Machu Picchu, tem vários outros lugares, enfim. Se você é uma pessoa de luz, você será atraído por lugares de luz, lugares evoluídos, né? Se você é uma pessoa medíocre, que continua colapsando, reclamação, ódio, lamúria, violência, palavrão, vida desalinhada, acredita que o mal vai vencer, que viva o apocalipse, o que mais escuto no Brasil, especialmente aqui na Bahia, é isso, né? Ai, eu não vejo a hora que chega o apocalipse, enfim. Você está colapsando esse inferno para você, depois não reclame,
ok? Porque você é Deus, que você saiba ou não. Você é Deus, então você está reclamando e você está recebendo o que você está, assim, acreditando, ok? Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: essa nossa dimensão da Terra não é simplesmente uma dimensão física pura onde existe somente isso. Vocês têm que saber que na Terra, eu não estou falando de outros planetas, outras dimensões, na Terra, existem lugares que, por exemplo, já tem buraco de minhoca que são abertos, existem lugares onde a pessoa consegue se desmaterializar. Aqui no Brasil tem, ok? Eu convido vocês a procurar escritores que tem um fundamento, claro, né? Porque de gente tabajara que está nascendo hoje, o mundo está cheio de sensacionalista que fica só falando de negativo e de guerra nas estrelas, enfim. É a realidade dele. Gente, vocês têm que entender. Quando a gente fecha os olhos, a gente se descolapsa do corpo. Nós entramos em uma outra dimensão, a dimensão astral. E lá, dependendo das suas crenças, você vai cair nas frequências dos outros, né? Nas várias frequências. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma alma boa, que quer ajudar os outros, quando você está dormindo, a sua alma pode estar trabalhando para ajudar a evolução dos outros. Se você, ao contrário, uma pessoa que acredita, está com medo dos negativos, porque acha que agora eles estão zangados porque estão querendo tirar o... Eles não estão zangados, gente. Os negativos não estão zangados. Não estão nem aí. Eles estão na dimensão dele, continuará na dimensão dele. O que é que está mudando é a frequência vibratória sua pessoal. O lugar não muda, quem muda é você, ok? Se você está no umbral, você vai continuar no umbral se você não elevar a sua frequência. O umbral vai continuar a ficar lá, ok? Ele não muda de lugar. O umbral, você não vai transmutar o umbral. E esse povo que nós chamamos de Illuminati, eles são o domínio desse umbral, dessas zonas umbralinas, que umbral do espírita que chamam, né? Mas tem outros nomes, ok? A depender de quem dá o nome, o cunhador do nome, a depender disso vocês conseguem ter o nome correto, né? A depender da sua própria filosofia, da sua linha. Mas vamos falar em termo prático, umbral, porque aqui no Brasil hoje se conhece mais do que tudo. O umbral, ele não vai mudar da frequência, exatamente como o céu, a quinta dimensão não vai mudar de frequência. A 10ª dimensão que está lá em cima, ela não vai mudar a frequência. Quem tem que mudar a frequência é você. É você que agora precisa entender como funciona o movimento e começar a descolapsar a frequência do umbral, ou essa frequência dos Illuminati, e começar a entrar na frequência de pessoas que têm esperança, que têm paz, que têm amor, que a floresta amazônica não tenha mais esse tipo de problema. E na medida que você e um número crítico de seres humanos irão começar a elevar a sua frequência, quanto mais essa informação será vivida, experienciada, quanto mais pessoas irão acordar ou despertar da consciência, né? Quanto mais pessoas se unirem para conseguir entender e focar no positivo e criar uma nova dimensão, então mais pessoas irão elevar a própria vibração e automaticamente irão colapsar, porque todo mundo passará para o outro plano. Deu para entender? Atualmente, como está a vibração da Terra? Que 90%, 90 não, eu acho que 99,9% do ser humano tá com a televisão ligada. Televisão ligada, que continua no noticiário, continua com... Se não é televisão, pega um jornal de papel. Se não é um jornal de papel, pega a revista. Se não é a revista, pega na internet. E na internet também só fica grudado nessas notícias escandalosas, essas notícias tristes, essas notícias que dão raiva. E você continua simplesmente lá, continua só, né, emitindo raiva, emitindo ódio, emitindo frustração. Como aconteceu comigo ontem também, eu tive que parar um minuto, eu comecei a me perguntar: Bárbara, peraí, calma, você não pode continuar a se alinhar com a tristeza, você tem que se alinhar com outros padrões. Então eu peguei a internet, comecei a pesquisar e comecei a ver, e me deu muita esperança. Comecei a perceber que tinha floresta que estavam se reflorestando, que tinha áreas que estão revivendo, que a terra sempre muda. Então, se a floresta amazônica, que pelo amor de Jesus, não quero que nunca aconteça nada de ruim para a floresta, mas se um dia for extinta,
com certeza vamos ter uma outra bioequilíbrio, uma outra floresta, não sei aonde, em outro lugar, que vai continuar, porque existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio, não pode se desequilibrar. É você que está desequilibrado e atualmente você está focado só no que é ruim. Então você está desalinhado totalmente com aquilo que é Deus. Não adianta você ficar dizendo, mas eu falo Deus, Jesus e Deus, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta, gente, não é isso, é a vibração. O que você emite. Se pergunte durante um dia inteiro, durante o dia, você acorda e começa a perguntar, o que eu tô sentindo agora? Ai, tô cansada, eu queria dormir mais, eu tô frustrada. Muda! Ai, agora, tá bom, hoje é o melhor dia da vida. Eu vou esse dia pra fazer algo de bom. Pronto, perfeito. E aí você chega às 11 horas da manhã, você já tá de novo no pique Se pergunte, o que eu tô sentindo agora? Tô triste, cansada, queria estar em casa, não queria estar trabalhando. Ótimo! Muda essa vibração. Tem técnicas, várias técnicas. Se você me segue, você está descobrindo que existe um monte de técnica tão simples, tão rápida, que você muda a sua vibração em um estralar de dedo. Não precisa você nem se concentrar, nem para fazer ginástica, nem nada. Então, dá para você entender que durante o arco do tempo, você tem que vibrar 90% do seu tempo em coisas positivas. E para você focar no positivo, você não pode ficar lá na rua, você chega em casa, a vizinha de casa fica, ai meu Deus, o mundo tá tão difícil. Minha amiga, veja só, mataram fulano de lá, mataram ciclano de lá, tem problema, enfim. Gente, você está vibrando no negativo, de novo. E aumenta a sua vibração, aumenta a sua frequência. E sempre monitorando, você tem que sempre, se lembra de Jesus que falava? Orai e vigiai. Vigia seus pensamentos e mantenha um pensamento sempre voltado a Deus, porque Deus é perfeição, Deus não é morte, Deus não é tristeza, Deus não é violência, Deus não é falta, Deus não é carência, Deus é amor, Deus é abundância, Deus é manifestação do perfeito, Deus é equilíbrio, Deus é prosperidade, Deus é isso, Deus é perfeição. Então quanto mais você se focar na perfeição divina, mais você vai. Automaticamente você irá começar a atrair pessoas igual a você. E quando elas estão nesse caminho, você poderá passar para elas essa informação, começar a dizer, olha, você pode mudar a sua realidade, você pode mudar a sua vibração. E aí, quanto mais pessoas se juntarem para criarem ecovilagem, você sabe que já existe um monte de ecovilagem no Brasil e no exterior, onde as pessoas se reúnem com o mesmo sentido espiritualista de evoluir e de autossustentamento, sem o utilizo de nenhum tipo de recurso externo, por exemplo, gasolina. Eles têm um carro só para todo o vilarejo. Porque se usa somente para fazer essas coisas de necessidade, comprar, etc. Mas eles produzem tudo dentro, a energia solar, ou eólica do vento, enfim. Existe isso, e isso já é realidade, porque essas pessoas já vibram na quinta dimensão. Então pare de ficar escutando baboseira sobre guerra nas estrelas, sobre guerra de Illuminati com gente, que nós somos escravos, que temos que acordar. Isso tudo é para vocês ficarem ainda mais negativos, é para vocês sentirem ainda mais a prisionia dentro do seu corpo. E aí vocês ficam naquela dualidade, como está acontecendo nesses dias, que tem os bolsominion, que ficam só falando assim, né? Se você defender a floresta amazônica, se você defender a classe média, se você defender os pobres, as mulheres, os coitados e os filhos, etc. Você é esquerdopata, você é lulista, você é petista, quer dizer, não importa o amor para ele, o que importa é, você não tá entendendo, você é petista, fim, você engula isso, desacerte. Gente, me perdoe, mas essa daí realmente não tô engolindo, mas enfim, isso é porque a manifestação da ignorância no brasileiro não tem limite. Mas o que eu quero passar para vocês, gente, é que e a esquerda também erra, a direita extrema também erra, porque fazem todo parte do mesmo processo, é tudo parte da mesma mistura, não tem separação. Nós somos
Na medida que você continua acreditando que a esquerda, que a direita tem a verdade, que vocês dois continuarão se batendo que nem focas, entender? Simplesmente estão continuando a colapsar. Mais raiva, mais frustração, mais senso de impotência. Porque vocês acreditam que o nosso querido presidente, ele vai salvar o Brasil? Ele vai fazer tudo o que tiver no alcance dele, no limite da possibilidade? Porque, gente, não é Bolsonaro que manda no universo. É vocês isso que não estão entendendo. Ele vibra na dimensão da política e a política é dominada pelos Illuminati, ou chama como vocês querem, tá? Eu tô chamando de Illuminati para simplificar, tá bom? Mas, vocês acham que os Illuminati vão permitir que Bolsonaro faça milagre? Não. Estão permitindo ele fazer algum retoque, alguns reajustes, que vai permitir a eles futuramente de tomar providência como eles querem, porque são todos manipulados. E desde que você não entende tudo isso, não entende que existe, é igual, sabe, aquela história do vereador que se candida, né? O vereador da minha cidade se candidatou e ele falou que ele vai mudar tudo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai abrir isso, depois ele, quando ele é eleito, que ele entra na política, ele que começa a ver as manipulações. Os próprios que estão lá em cima começam a dizer, ué, você não vai fazer isso, você não faz isso, não faz aquilo, não vai fazer isso. Por quê? Porque daqui pra cá você pode, daqui pra lá não. E aí pronto, se ele quiser fazer algo a mais, acontece como muitos políticos já aconteceu no Brasil, que foram assassinados. Porque se você realmente é movido para ajudar o povo, lá em cima eles não querem perder o poder. Então eles cortam você. Ou a história, por exemplo, que algumas pessoas falam que tem algumas categorias de trabalho que são tudo corrupto, drogado, enfim. Infelizmente, a verdade é que tem algumas pessoas que entram em determinadas categorias de trabalho e com a boa vontade de mudar o mundo. Isso vale para quase todas as categorias, tá? Eu tô falando para quase todas as categorias de trabalho. Você entra com a vontade de mudar o mundo e depois você se esbarra com a realidade onde a pessoa que quer mudar o mundo acaba sendo taxada como esquerdista, esquizofrênico, maluco, psicopata, e você vai ser taxado como o hippie, né? A frase mais comum, não, ela é gente boa, ela é meia hippie, não bate muito bem com a cabeça, fica falando com as coisas de florzinha, de paz, amor, enfim, mas é isso que é o universo. O segredo é você mudar a sua frequência. Isso está sendo dito por milhões de pessoas, não somente eu estou repetindo o que já vem dito há muitos anos, tem muitas pessoas, Hélio Couto, olha, nem me vem na mente todas as pessoas, sinceramente, é tanta, Franzon, o outro também, Wagner, Borges, enfim, é tanta gente que fala nisso, fala de mudar de sua vibração. Se você não muda a sua vibração, você vai ser continuamente atraído por dimensões negativas, porque você se alinha com a dimensão negativa. Quer mudar de estação? Mude sua vibração. Foca no positivo, foca no amor, foca na paciência, foca no tudo aquilo que você quiser. Mas foca. Na medida que você começa a focar, a dimensão, isso vale para tudo, viu? Isso vale tanto para prosperidade quanto para problemas sociais, ok? Então, na medida que muitas pessoas se encontram... Vocês já ouviram falar da Terra plana? Eu não entro no discurso, eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, eu não sei dizer. E nem me interessa, eu não quero entrar. Mas essa teoria da Terra plana teve um movimento que eu fiquei assim, achei ele bem interessante. Porque o movimento da Terra plana começou com uma pessoa que sugeriu que a Terra fosse plana. Né? Pegou a teoria de Copérnico antes de Galileu e começou a dizer que é verdade, a Terra era plana, né? Começou a pesquisar determinados movimentos e ele acha que nós vivemos nessa Terra plana com uma cúpula e somos praticamente tipo um terrário de extraterrestre. E ele achou provas disso, né? Fez teste, provas, enfim. De uma pessoa ele conseguiu contagiar. Hoje é um movimento. Hoje tem até na Netflix, tem um vídeo, né? Eu recentemente assisti esse documentário que fala da Terra plana.
Então, o que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, até um argumento que pode parecer absurdo, se muitas pessoas se juntam e acreditam nessa coisa, ela vai ser colapsada em algum momento, né? Então, isso não significa que a Terra um dia vai ser plana, se ela não é, ou se ela é, não importa, ok? Não é a questão. Mas eles se juntaram e eles estão sentindo o movimento dessa coisa, sabe? Eles estão vivenciando tudo esse projeto de, por exemplo, armação que está tendo, né? Esse controle da mente, enfim. Eles estão focados nisso. Eles estão focados mais no domínio e no controle da mente dos Illuminati, desses arcontes, enfim. A questão é, não importa quantas pessoas são iguais a você. Você tem que ser você, polarizada no positivo, alinhada no positivo, e automaticamente, de repente, você vai começar a perceber que o seu Facebook, pessoas que falam sobre as mesmas suas ideologias. O seu Instagram vai aparecer foto que só fala da sua ideologia. Quando eu comecei nas minhas redes sociais, no meu Facebook, para vocês verem, o meu Facebook, acho que eu abri ele no 2000... Acho que era no 90, ainda era 97, 98, quando eu abri a primeira vez o meu Facebook, né? Que lá na Itália já tinha, se eu não estou lembrada mal, era essa época. Não tenho certeza 100%, porque na época ela não era forte igual hoje, mas eu acho que está naquela faixa. Mas o meu Facebook, quando eu comecei, eu aceitava todo mundo, como todo mundo faz, né? Chegava a pessoa, botava... Era só eu abrir o meu Face para poder começar a ver morte, castigo, dolores, era até vídeo terrível de pedofilia, vídeo, coisas que eu digo, gente, mas que porcaria é essa, gente? Eu passava mal, eu abria esse Facebook e passava mal, eu tinha uma sensação terrível dentro de mim, que eu dizia, misericórdia, eu criava ódio pela raça humana, eu criava ódio. Eu passei uns anos aqui no Brasil criando ódio. Eu olhava um ser humano e falava, cara, eu queria tanto que alguém te pisasse agora, tipo uma formiga com o pé, sabe? Uma coisa assim, eu criava ódio, porque eu não tinha entendido. Então eu só assistindo essas cenas, especialmente a pedofilia, né? Enfim, eu entro no meu Facebook e vejo só terapeutas como eu, pessoas como eu, grupo espiritualista como eu. Hoje é um prazer entrar no meu Facebook para mim. Eu passo horas olhando o Facebook, porque encontro livros que me interessam, PDF que me interessa, orações que me interessam, informações de física quântica, mecânica quântica que me interessam. Porque eu hoje sou uma pessoa que seleciona as amizades. E se alguém das amizades entra no meu Facebook e por acaso é em desalinhamento com aquilo que eu gosto de ver, eu simplesmente apago, eu tiro, não quero essa vibração no meu Face. E o Face é o reflexo da minha vida. Hoje eu vivo numa casa imensa, né, com um quintal grande, com um portão e um muro de quase 4 metros de altura, estou praticamente barricada dentro de um castelo, e eu vivo dentro da minha dimensão, dentro da minha realidade fantástica de amor, de paz, prosperidade, saúde. Eu vivo assim. Por quê? Porque hoje sou alinhada com isso. Então, se tiver algumas pessoas de fora que entram na minha casa, é porque elas falam a minha língua. Porque se elas entrar na minha casa e não falar a minha língua, a gente não vai se entender. Então ela vai ser convidada a sair muito rapidamente, ou melhor, nem entra, porque a gente já pode ir lá na rua mesmo, ter um debate e ver que é sintonizada. E aí, apesar, né, que a gente tem que ajudar, a gente ajuda, te dando uma palavra, te dando uma indicação, te dando uma vibração, emanando amor e te entendendo que você tem seu tempo para crescer, que todo mundo tem seu tempo para crescer. Mas o que é importante vocês entenderem é que quanto mais pessoas se começar a em coisas positivas, em prol da nossa Madre Terra, em prol da nossa família, em prol da nossa abundância. Quanto mais você se alinha com Deus, mais coisas maravilhosas entram na sua vida. E é com isso que eu te deixo. Eu espero ter te ajudado um pouco a esclarecer algumas dúvidas. E, por favor, releve muitas informações, não assista a televisão. Seja uma pessoa espiritualista inteligente, desconecta a tomada de tudo aquilo que não é Deus, porque Deus é amor.
Não é você que tem que amar. Você tem que se alinhar a Deus para você de repente não ver mais nada de ruim na sua vida. É assim que funciona. Na medida que você eleva a sua vibração, você está deixando a zona umbralina, você está entrando na quinta dimensão. E quando você está em quinta dimensão, automaticamente você não vai ver mais isso. Simplesmente. Você de repente vive uma vida fantástica, repleta de coisas fantásticas, de emoções fantásticas, de situações fantásticas. Não liga a televisão, porque senão você vai de novo, bum, colapsar na zona umbralina, como aconteceu comigo ontem. Entendeu? Então, um abraço e um beijo, espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho a situação do momento. Eu amo vocês.